Oi, gente, tudo bom? Vocês que estão curiosos, esperando mais uma previsão. Assim, tá difícil para mim fazer esse mês de julho, porque minha filha está de férias, aí a correria de atendimento, fica complicado para poder eu me fixar aqui e fazer o estudo sobre a situação. Até porque, assim, eu vou dizer para você que existe uma curiosidade muito grande de vocês, mas assim, não tem muito que se está dizendo. A previsão ela é colocada dentro de uma situação que está acontecendo no meio de um dia a dia, dentro da situação. Mas eles não têm como estar toda semana fazendo uma previsão, embora os acontecimentos existam, porque vai ficar repetitivo. E assim, eu não tenho muito, como eu posso dizer assim, eu não tenho muito saco para me estar fazendo estudos dentro dessa questão e as pessoas tendo uma visão como se eu tivesse uma ligação partidária, eu tivesse a favor do PSDB, contra o PT, e a Joelma, essa moça, fica falando e questionando, que as pessoas muito às vezes confundem essa questão. Eu não tenho, mais uma vez eu vou dizer, nenhum tipo de vínculo com partido. E o fato de eu fazer a previsão e, de certa forma, as coisas ir acontecendo dentro da situação, não sou eu que estou forçando a barra, não sou eu que estou questionando se está certo, se está errado. As cartas estão dizendo e eu estou passando. Não tem nada a ver com o partidário, de estar contra a PT, porque às vezes a pessoa se revolta, bota uma coisa que está ali aparecendo no jogo negativo para essa situação da Dilma, essa situação do PT, e as pessoas, algumas pessoas que estão, que são ligadas ao PT, ou seja lá, o partido que esteja na situação, se revolta. Aí, se eu faço um elogio pelo que a carta mostra dentro da situação do Temer, que está fazendo, que vai tentar melhorar a situação, as pessoas começam a criticar, a perguntar, o tema é ladrão, o tema é isso. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, é a mesma coisa de chegar um casal aqui, e como já aconteceu, e eu ver nas cartas que essa situação é uma situação difícil e tudo mais, e eu brigar com o outro como se eu tivesse culpa. Eu não tô. Eu tô traduzindo o que as cartas estão mostrando, o conhecimento do oráculo. Eu costumo dizer assim, o oráculo ele abre. E a maioria das pessoas que estudam oráculo, tanto a Xing quanto a cartomancia, quanto a tarologia, eles sabem que são oráculos. E que muitas vezes eles falam em linguagem de enigma. Se eles falam em linguagem de enigma, eu não tenho como afirmar. Olhe, é tal lugar, é tal dia. Não tem, por quê? Porque a linguagem deles é uma linguagem de enigma. Então eles vão dizer assim, uma situação e dia X vai acontecer no dia X, assim, mas não é o dia X, o dia exato. É um dia ensolarado, um dia de festa. Então, assim, a linguagem é nesse sentido. E algumas pessoas, elas têm eu acho que é o vício, né? Porque, na realidade, as pessoas se viciam em ter a coisa mastigada. Elas não querem, elas confundem. Eu acho muito assim, que às vezes é falta de fé, porque você tem que acreditar que certas coisas que são ditas, umas pessoas têm um dom é, é, da vidência, né? Que acaba se concentrando ali naquele momento e diz assim, olha, essa pessoa tá com a roupa assim, você vai conhecer com a roupa assado. Porque ela vê, tem aquela visão, eu digo isso porque eu já fiz bola de cristal, e eu já vi na bola de cristal, eu tenho vidência da bola de cristal. Só que isso cansa espiritualmente a gente de uma maneira que cansa de uma maneira que lhe desgasta energeticamente, que não compensa, tá entendendo? Por isso que eu acredito que tem algumas pessoas que trabalhem nesse aspecto de evidência na bola de cristal, ou no copo d'água, ou na cartomancia mesmo, que se concentram bem para poder dar mais detalhes, precisa de mais tempo, e tem essa evidência, né? Porque assim, eu costumo dizer e digo, meus vídeos, desde o do começo que eu comecei a postar, foi ligado à questão de relacionamento, porque é uma coisa que eu domino, sabe? Que é do meu domínio. Eu gosto de trabalhar com pessoas ligadas à questão de relacionamento, de divergências emocionais, que é que o tarô diz, porque o tarô ele vai direcionando, ele vai falando, e vai dando
aquele aconselhamento. Eu costumo dizer que eu sou uma boa estrategista espiritual. Eu me considero uma estrategista espiritual. Isso quer dizer o quê? Que eu sou uma pessoa que eu crio estratégia dentro do conselho das cartas ou dentro do conhecimento das cartas para você sair de uma arapuca, para poder você pular uma fogueira, como eu costumo falar, que é um obstáculo, uma armadilha. E tem situações que o baralho diz logo assim, olha, você vai rodear, mas você vai passar por aquilo ali, é difícil não passar. Mas eu costumo dizer, eu sou estrategista, eu sou conselheira espiritual, eu sou orientadora espiritual. Se a pessoa está passando por um processo de dificuldade amorosa muito grande, de inquietação, eu gosto de aconselhar, eu tenho uma perspicácia muito grande, a pessoa basta me relatar, às vezes, uma situação, eu já vou pegando o feeling da situação, porque eu tenho essa questão da minha terceira visão, ela é muito aberta em relação a isso. Eu aprendi a lidar com isso. É tanto que eu costumo dizer que às vezes é complicado para mim, porque às vezes eu vejo além. A atitude da pessoa, eu já sei mais ou menos se a pessoa tá tramando, se tá a favor de mim, se tá contra mim, se é falso, não é falso, se tá mentindo, se tá me elogiando só com segundas intenções. Então, eu tenho essa perspicácia. E eu costumo dizer que eu sou uma boa estrategista. Eu sou uma pessoa que eu vejo além, que eu tenho essa percepção de ver além dentro da atitude do humano, do ser humano. Então, é diferente, né? Cada pessoa tem sua espiritualidade. Existem pessoas que são muito ligadas à questão da vidência. São pessoas mais místicas, que vai mais pro misticismo. Eu já não sou muito do misticismo. Eu sou uma pessoa que eu misturo a intuição com o racional. Eu misturo a questão realmente a minha espiritualidade é muito consciente. Você tá entendendo? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é pai de santo, e ele disse assim, Joelma, você é uma mulher que a tua mediunidade ela é consciente. Quando você tá com a sombreada com a sua cigana, você vai tendo a intuição ela vai aflorando porque você está recebendo mensagens da sua cigana, mas de forma consciente. Se eu tiver com uma influência de um espírito zombeteiro, às vezes vem cliente que manda, faz uma consulta, ou por telefone, ou pessoalmente, e ele está acompanhado por uma influência nefasta, uma influência negativa, que quer induzir ao jogo, que quer manipular o jogo espiritualmente para que eu possa receber a mensagem errada. Então, eu começo a perceber que, racionalmente, eu começo a perceber que aquela mensagem está errada. Que aquela situação, ela não está tão propícia quanto eu estou percebendo. Aquilo está errado. Aquela situação, a pessoa está contando uma coisa, às vezes a pessoa enfeita a situação, conta, se ilude dentro de um relacionamento, acredita que aquela pessoa está morta de apaixonada, ou que ele fez aquilo ali, foi porque o bichinho, ele é assim, é o jeito dele, ele é estourado, mas não é. Então eu começo a perceber, já começo a fazer minha orientação, chamando a minha cigana para ela botar para correr esse espírito zombeteiro que quer iludir aquela pessoa. Eu procuro não iludir ninguém. Eu tenho uma coisa comigo muito forte. E com o passar do tempo, dos anos, eu fui aprendendo a perceber aquilo que o consulente está induzindo as cartas a dizer e aquilo que é real. Entendeu? Então, eu costumo muito falar isso. Então, assim, essa questão de previsão, essa questão que as pessoas estão esperando esse vídeo e tudo mais, eu vou fazendo devagar, eu vou tendo aquela intuição. Aconteceu uma situação X, aí eu tô com aquela intuição, tô sentindo que é o momento e vou lá e faço. Mas o meu canal, ele é de orientação espiritual, ele é para dar banhos, ele é para me ensinar situações, a pessoa perceber situações onde ela tá entrando dentro de um relacionamento que é só furada, que a pessoa realmente não tem sentimento nenhum, que a pessoa está manipulando ela em troca de um objetivo próprio, um desejo próprio. Isso acontece demais. E que as pessoas, assim, dentro da sua carência, principalmente a mulher ela tem uma necessidade de ter alguém desesperadamente, né? De ter um relacionamento, de estar vinculado a um homem, de ter um homem ali do lado. Eu costumo dizer que Deus me livre, eu quero sossego, né? Porque relacionamento para dar dor de cabeça pode passando que eu tomei leite, que eu costumo dizer isso.
Mas tem pessoas que não conseguem se bastar, não conseguem viver só. E outras pessoas sabem muito bem viver só. E eu gosto de orientar nesse aspecto. E assim, banhos, tanto que assim, eu procuro ensinar no meu canal o que é a tarologia, o que é a taromancia, a diferença do tarólogo pro cartomante, a linguagem que é diferente, algumas pessoas. Então, assim, aproveitando o vídeo, eu vou dizer assim, as pessoas que vão me procurar para se consultar, assim, eu acho que eu me dei bem com esse aspecto da política, porque eu sou estrategista, né? Eu vou no jogo e eu sei, olha, é um momento de você ir, é um momento de você parar. Se você der um passo maior agora, você vai cair no abismo. Então, eu tenho essa coisa do jogo, eu faço, leio o oráculo, eu posso dizer assim que a minha cigana ela é medieval. Por quê? Porque eu leio o oráculo como os antigos, na época dos reis e rainhas, traçavam estratégia para os reis vencerem as guerras. E eu costumo dizer que meu tipo de leitura é esse, né? E gosto muito de orientar a questão emocional, a questão de casal, a questão de relacionamento. Não de consultar casal, não, que eu não gosto não, porque você às vezes vê uma coisa negativa do outro, aí fica complicado. Mas de saber direcionar. Às vezes o cliente chega com uma pessoa que está dentro de um relacionamento ali atolada, viciada naquele mal-estar, e insiste em ficar aquilo ali. Então eu gosto de abrir o olho e muitas vezes a pessoa sai com raiva de mim ou acha que isso aí não pode, fulano, eu já fui em 3, 4, 5 cartomantes e elas disseram que esse homem vai ficar comigo e só a Joelma que diz que não, não pode, não sei o quê. Então, existe isso. Por quê? Porque uma coisa é o cara vir e ter uma noite, passar uma semana. Outra coisa é a pessoa ficar, voltar, se relacionar, o relacionamento dar certo. Então, assim, quando eu costumo ver minhas cartas, tô fazendo esse vídeo aqui para poder a pessoa me conhecer melhor e ver a forma que eu jogo, para não ficar nem frustrado, esperando de mais, nem esperando de menos, sabendo o que pode vir procurar-me. Eu vejo sempre assim, a coluna do que tá vindo, a coluna do presente e a coluna do futuro. Quando eu olho o jogo já na coluna do futuro, eu já sei se aquele relacionamento vai ter futuro ou não. O futuro, quer dizer, o resultado, na realidade, não é o futuro, é o resultado do jogo, mostra logo se a pessoa tem algum interesse de ficar com aquela pessoa ou não. Então, ó, você vai ter volta, você vai ficar, você vai ter momentos, mas essa pessoa nunca vai lhe assumir. Essa pessoa nunca vai dar a você o que você quer. Então, minha forma de jogar é essa. Ou a pessoa tá com um projeto de ir embora do país, vou olhar. Vai dar certo, mas isso não é agora. Qualquer passo agora, você vai cair no abismo. Você vai e volta. Então, é melhor esperar mais um pouco e no momento certo, as energias vão fluir e você vai acontecer toda uma situação para você ir. E às vezes a pessoa tá de mala pronta, tá querendo ir, tá tudo organizado, fica doido, fica frustrado. E agora, como é que eu faço? Não, agora se você tá caminhando para ir, ou você desiste, ou você vai e vê o terreno e tenta, aí eu vou aconselhar, tenta ir com o pé mais firme, tenta agora criar uma estratégia de você aguentar a situação, ficar lá e ver, porque o jogo já mostra que não é favorável esse momento, mas já que já está caminhando para ir, o que você pode fazer? Você tem mais que ir, a passagem está comprada, a não ser que você possa adiar, né, esperar mais um pouco. Ou então vá e faça dar certo. Observe os obstáculos e faça dar certo. Então, é a orientação. É um jogo que mostra a previsão, mas ela orienta se você está indo para um caminho certo ou para o caminho errado. Então, a minha forma de jogar é essa. Então, assim, cada dia que passa, eu gosto quando aparece um questionamento de um consulente ou outro, eu aproveito e venho explicar, para que as pessoas que se consultem comigo, elas não tenham dúvidas. Eu sou uma pessoa que eu tento ser muito clara e objetiva, por isso que eu peço que as pessoas também, quando vão se consultar comigo, sejam claras e objetivas, né? Coloque as coisas como elas querem, para que eu possa ter a resposta de forma de acordo com o que elas querem. Pois, gente, olha, vou fazer um vídeo próximo, eu gosto de estar conversando com vocês, só que às vezes eu não tenho tempo, mas eu tava morrendo de saudade, espero que vocês curtam esse vídeo, entendam a minha orientação, e a gente vai se falar em breve. Em breve eu vou estar aqui tentando orientar e ver se eu faço uma previsão dessa situação agora. As Olimpíadas é aquela coisa, então é uma energia muito escura que está rodeando o Rio de Janeiro, uma nuvem muito negra, uns portais muito pesados.
e que as pessoas têm que rezar muito. Jogar muita reza, muita orientação para que os mentores espirituais de luz venham e venham apaziguar o Rio de Janeiro, porque lá tá complicado. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre os portais que tá abrindo para poder as pessoas começarem a orar nas horas certas. Um abraço. Gente, até mais.